Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Sem carruagens nem cavalos, como vamos conseguir atravessar este deserto? No Egito éramos escravos, mas tínhamos água e comida suficiente. Ser livre para passar fome e necessidades? Não, muito obrigado. Mas como nos vamos governar por nossa conta e risco? Mas somos nós alguma coisa para merecermos ser livres? Os nossos trisavós e bisavós foram escravos. Nossos avós e pais também. Que fizemos nós para merecer sermos livres? Sem carruagens nem cavalos, como vamos conseguir atravessar este deserto? Isto de ser livre não é tão bom como parecia. Mas a quem nós queremos enganar? Isto é bom demais para ser verdade. Apesar de tudo o que os filhos de Israel viram Deus realizar para os libertar, este povo logo duvidou dele ainda às portas do Egito. O entusiasmo, a alegria e a confiança desse povo só durou até chegarem à margem do Mar Vermelho e se sentirem encurralados entre o mar e o exército de Faraó. À medida que a alegria e o entusiasmo desse povo esmorecia, as suas crenças limitantes tomaram rédeas das suas mentes, que começaram a proliferar pensamentos e sentimentos contrários os esperados por aqueles que assistiram ao vivo e a cores, a tremenda prova do poder de Deus. Neste vídeo, vamos lhe trazer clareza para uma questão oculta nesta história, e que, graças ao desconhecimento da mesma, um povo que tinha muito mais do que o necessário para conquistar sua liberdade e viver em abundância, acabou sucumbindo no deserto. Iremos também explorar os insights profundos que essa história nos apresenta, e que pode muito bem se transformar em um catalisador capaz de realizar profundas mudanças em sua vida. Para já, a pergunta que paira no ar é: por que esse povo levou 40 anos para ir do Egito à Terra Prometida? Essa pergunta será respondida já a seguir. Bíblia fala que o povo hebreu levou 40 anos entre a saída do Egito, a terra da escravidão e sofrimento, e a tomada de Canaã, a terra prometida por Deus a seu povo. Com certeza esse povo não precisou de 4 décadas para atravessar o deserto do Sinai, esse espaço de terra que de certa forma separava esses dois mundos, o que representava a escravidão e o passado, e o que representava a liberdade e o futuro. Mas para já vamos desmistificar as distâncias e os timings que seriam necessários, em condições normais, para ir do Egito a Canaã, conforme descrito na Bíblia. Bom, o tempo de travessia pode variar dependendo da rota específica que é considerada. No entanto, uma estimativa geral é de aproximadamente 400 quilômetros. Em relação ao tempo necessário para percorrer essa distância a pé, é também difícil fornecer uma resposta exata, pois depende de vários fatores, como a velocidade média de caminhada, as condições atmosféricas, o relevo do terreno e a resistência física dos indivíduos presentes na jornada. Em média, considerando uma velocidade de caminhada de cerca de 5 km, levaria aproximadamente 80 horas, ou seja, pouco mais de 3 dias, para percorrer essa distância a pé, sem contar com as paradas para descanso e outros fatores externos que deverão ser incluídos na equação. Já em relação a percorrer essa distância de carro, a duração do trajeto seria significativamente menor. Considerando uma velocidade média de 100 km, levando em conta as condições da estrada e outras circunstâncias, seria possível percorrer a distância entre o Egito e Canaã em aproximadamente 4 horas. É importante lembrar que esses números são apenas estimativas aproximadas e podem variar dependendo de alguns fatores. Além disso, é fundamental considerar que a narrativa bíblica do Êxodo envolveu não apenas uma jornada física, mas também, e mais importante, uma jornada espiritual e emocional para o povo israelita. Em boa verdade, o povo de Hebreu não levou 40 anos a atravessar o deserto do Sinai entre a sua libertação e saída do Egito e a tomada de posse de Canaã, a terra prometida. O que aconteceu é que a primeira geração desse povo foi desterrada no deserto por esse tempo e por decreto de Deus. Mas por que Deus libertaria o seu povo da escravidão do Egito para o desterrar no deserto ali bem próximo? Eu acredito que Deus foi forçado pela falta de fé, arrogância e rebeldia desse povo a moldar a identidade e os valores do mesmo. Da mesma forma que o ourives precisa derreter o ouro para o purificar e lhe dar uma nova forma, Deus decidiu usar o deserto como o fogo que purifica o ouro e lhes ensinar lições importantes sobre fé, obediência, propósito, valores e missão como o novo molde para esse povo.
O período de 40 anos pode parecer longo, mas quando consideramos a transformação interna que precisou ocorrer nesse povo ao longo desse período, podemos entender melhor o tempo dentro do propósito divino. Assim como uma semente precisa de tempo para se desenvolver e se transformar em uma árvore forte e fértil, o povo israelita precisou amadurecer como nação antes de entrar na terra prometida. Mas voltando à pergunta de 1 milhão, a questão é: por que esse povo que tinha mais do que o suficiente para ser bem-sucedido acabou sendo desterrado no deserto por tanto tempo? Bom, é isso mesmo que você irá descobrir ao longo do vídeo. Em consequência do endurecimento do coração de Faraó e sua recusa em permitir que o povo hebreu saísse do Egito, um total de 10 pragas foram lançadas sobre essa terra, tornando esse processo complicado e doloroso para todos os egípcios. Tudo isso Deus fez sem precisar que o seu povo fizesse nada. E tudo isso os filhos de Israel assistiram ao vivo e a cores. Na primeira praga, as águas dos rios se transformaram em sangue, envenenando assim as águas e manchando de vermelho todo o país. A segunda praga foi ainda mais repugnante. Rãs invadiram as casas, saltando de todos os cantos. Elas estavam por toda parte, nas camas, nos utensílios, até mesmo nos fornos. A terceira praga foi a dos piolhos. Essas pequenas criaturas infestaram a terra egípcia, causando coceira e irritação em homens e animais. A quarta praga foi a das moscas. Enxames delas invadiram o Egito, atordoando todos com seu incessante zumbido. Elas picavam e incomodavam a todos. A quinta praga trouxe uma doença devastadora. Os animais do Egito foram atingidos por uma peste, adoecendo e morrendo. Vacas, ovelhas, camelos, todos foram afetados. A sexta praga trouxe uma doença dolorosa para a pele dos egípcios. Úlceras e feridas se espalharam pelo corpo, causando dor e sofrimento. A sétima praga foi uma chuva de pedras de fogo. Essas pedras flamejantes caíram do céu, destruindo tudo em seu caminho. As casas, as plantações, nada escapou da ira de Deus. A oitava praga foi a dos gafanhotos. Enxames incontáveis desses insetos famintos devoraram todas as plantações do Egito, deixando apenas destruição e fome para trás. A nona praga trouxe trevas densas sobre o Egito. Durante 3 longos dias, não havia luz em lugar algum. A escuridão era sufocante. A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas. A morte se espalhou pelas casas egípcias, levando os primogênitos de todas as famílias, desde os nobres até os mais humildes. Foi uma noite de luto e desespero em todo o Egito. Finalmente, o faraó permitiu que o povo de Israel partisse. Essas foram as 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito, cada uma delas com o propósito de persuadir o faraó a libertar seu povo. Cada praga foi um sinal do poder e da justiça divina, mostrando que nenhum rei ou império poderia resistir à vontade de Deus. Que essa história nos lembre da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer à sua vontade, e que nunca nos esqueçamos do poder de Deus para nos libertar, mesmo nas situações mais difíceis. Agora sim poderemos nos concentrar em responder a esta questão. Por que Deus libertaria o seu povo da escravidão do Egito para o desterrar no deserto ali bem próximo? Bem, há várias perspectivas a serem consideradas. Em Êxodo capítulo 13, versículo 20 diz: Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Mesmo tendo mais do que necessário para realizarem o impossível, afinal, a presença de Deus estava fisicamente presente com eles de dia e de noite. Mas mesmo assim, a fé deles não foi suficiente para alcançar aquilo que era possível. Imagine por um momento uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela pode até ter a melhor bicicleta e todas as habilidades necessárias para andar nela, mas se não acreditar em si mesma, ela terá dificuldades em dar a primeira pedalada e percorrer os seus primeiros metros. Da mesma forma, o povo israelita, apesar de ter tudo o que precisava, esse povo duvidou de Deus e desacreditaram no seu propósito para eles. Infelizmente, essa falta de fé e rebeldia acabou retardando por 40 anos uma jornada que poderia ter sido realizada por alguns dias apenas. Temeram o inimigo, desobedeceram e desafiaram a Deus.
E em consequência disso, em Números capítulo 14 e versículos de 26 a 35 diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes. Deus tinha feito a promessa a todo o povo, mas por causa da sua incredulidade, apenas 2 adultos da primeira geração dos que saíram do Egito entraram na terra prometida: Calebe e Josué. Alguns especialistas acreditam que a falta de fé, a desobediência, a rebeldia e a resistência às mudanças foram fatores-chave nessa jornada prolongada. Mesmo após testemunharem o poder de Deus através da sua mão forte demonstrado nas pragas que ele lançou sobre o Egito e dos milagres realizados durante a travessia, como a abertura do Mar Vermelho, o estar com eles durante o dia em forma de uma coluna de fumo e durante a noite em forma de uma coluna de fogo, ou mesmo pelo fato de os alimentar pelo maná que caía do céu, entre outros vários exemplos, o povo muitas vezes duvidou e ansiou em voltar para o conforto da escravidão no Egito. No entanto, ao refletirmos sobre essa história, podemos nos questionar: será que os desertos que enfrentamos em nossas vidas não se deve também à nossa falta de fé e rebeldia em relação ao propósito de Deus para a vida de cada um de nós? No entanto, também é importante reconhecer que, ao longo desses 40 anos, uma nova geração de israelitas se formou. Uma geração que cresceu no deserto, aprendeu lições valiosas e internalizou os valores que lhes permitiriam entrar na terra prometida com a fé e confiança renovadas. Essa geração estava pronta para abraçar o propósito e a missão que Deus tinha para eles. Mesmo assim, a jornada do povo israelita nos ensina também que, mesmo em meio às dificuldades e incertezas, Deus está presente, moldando-nos e preparando-nos para cumprir nosso propósito de vida. Mas por que um povo que clamou por auxílio divino, que viu o manifestar do poder de Deus, que tinha a sua majestosa presença de dia e de noite, que foi alimentado milagrosamente com um maná vindo do céu, como é que um povo, tendo tudo isso à sua disposição, duvidou, se rebelou e falhou feio no seu propósito? É tudo isso que descobriremos logo a seguir. Os filhos de Israel, enquanto povo, estiveram reféns da escravidão no Egito por 432 anos. Várias gerações nasceram, viveram e morreram na condição de escravos. Tudo o que ouviram falar do passado, o que viviam no presente e do que esperavam do futuro era apenas as consequências da escravidão. A mente consciente e inconsciente desse povo estavam altamente condicionadas à sua condição de escravos. De repente, eles são confrontados com a possibilidade de serem libertos e conduzidos para uma terra fértil e só sua. De repente, eles precisavam lidar com uma nova realidade completamente nova e absurda para suas mentes escravizadas. De repente, eles teriam que enfrentar uma realidade onde valores como a liberdade e possessão eram reais e necessários. Muitos poderão apontar o dedo acusador a esse povo e lhes chamar de covardes e hipócritas. Mas se você parar para pensar na única realidade que eles conheciam, verá que você, no lugar deles, faria exatamente o mesmo. No entanto, passados tantos séculos, essa história ainda continua sendo real na vida de muitos, quem sabe até na sua e na sua família. Mas sobre isso falaremos mais à frente neste vídeo. Voltando novamente ao povo israelita, há que entender que a realidade desse povo até então era a escravatura, e por pior que ela fosse, essa era a sua zona de conforto, a única realidade por eles conhecida. Ao serem libertos assim tão de repente, quebrou-se neles um padrão mental e emocional, que foi sendo gravado a ferro e fogo ao longo de 432 anos. Esse padrão era o de receberem ordens o tempo todo, o de serem obrigados a obedecerem sem questionar, a trabalharem de sol a sol em troca do básico para sobreviverem, o de não possuírem posses algumas, o de não precisarem se preocupar em gerir a sua vida nem em programarem o seu futuro. Com a sua libertação e saída do Egito, esse padrão foi quebrado sem que houvesse tempo suficiente para alicerçar um novo padrão mental e emocional adequado a uma pessoa livre e responsável pelo seu próprio destino.
Os valores pessoais que este povo precisava para criar um novo padrão de pensamento, sentimento e comportamento que o tornasse capaz de tomar posse da sua terra prometida eram liberdade, possessão, coragem e heroísmo, desafio, realização, mudança e variedade, ambição, aventura e descoberta, missão e propósito, entre outros valores conhecidos por pessoas livres. Mas a pergunta que não quer calar é esta: Deus onipotente, onipresente e onisciente, sabendo disso, por que não lhes proporcionou os recursos emocionais necessários para que esse povo tomasse posse da terra por ele mesmo prometida? Eu acredito que da mesma forma que Deus não precisou da ajuda do seu povo para os libertar das mãos do faraó e os resgatar do domínio do Egito, a maior potência da época, também eu creio que Deus não esperava que esse povo fizesse alguma coisa, senão ter fé de que o mesmo Deus que os libertou do Egito também os poderia colocar na terra que ele mesmo havia prometido a eles. Porque Deus sabia que esse povo não tinha condições nem capacidade de tomar Canaã das mãos dos seus moradores. Em Números capítulo 14 diz: Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? A triste conclusão deste povo, que tinha mais do que o necessário para dar certo, para serem livres e prósperos, é que eles eram livres da escravidão, mas os seus valores inadequados a pessoas livres e as suas crenças limitantes enraizadas por séculos não deixavam sair deles a escravatura. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito teimava em sair deles. E este é o poder das crenças limitantes, os vírus da nossa mente. Elas, de forma sutil, usam nosso inconsciente para nos impedir de usar o nosso potencial pessoal e atingir o possível. E foi graças a todas as murmurações e desobediência de um povo originadas por suas crenças limitantes que fizeram os filhos de Israel serem, por vontade de Deus, desterrados no deserto por 40 anos, quando o podiam atravessar em questão de dias. E como se não bastasse o desterro, a primeira geração sucumbiu no deserto com algumas poucas exceções. E foi a segunda geração que já nasceu e cresceu livre, quer do jugo da escravidão, quer das crenças limitantes, que tomaram posse e herdaram a terra prometida. Você quer saber por que esta história é tão importante para você, mesmo que ela tenha acontecido há milhares de anos? É sobre isso que falaremos logo a seguir. Baseado em todos os fatos e dados avaliados nesta história, se conclui que, ao contrário dos resultados de outra imponente história bíblica que narra o confronto de Davi contra Golias, e que você poderá assistir ao clicar no card que está aparecendo aqui, o motivo do desterro do povo de Israel foi a falta de fé, murmurações e desobediência geradas pelas suas crenças limitantes, que levou a primeira geração desse povo a sucumbir no deserto. Se conclui também que os 40 anos de desterro no deserto serviu para expurgar desse povo todas as crenças limitantes e valores pessoais inadequados a pessoas livres, frutos de um período de escravatura que durou mais de 400 anos, e os preparar para tomar posse da terra prometida, a terra chamada de Canaã, e isso só poderia acontecer se eles se sentissem como um povo livre e próspero. Mas você poderá questionar: mas Brígido, nós não somos israelitas, nem estamos na época do Êxodo. O que isso tem a ver com a nossa realidade atual e como poderemos nos beneficiar com os ensinamentos e insights retirados desta história? Muito bem, vamos lá esclarecer os ensinamentos desta história e saber como tirar o melhor partido deles. Apesar dos ensinamentos servirem para todas as áreas da nossa vida, iremos nos focar em particular na área financeira. Depois você poderá estender o aprendizado para todas as outras áreas. Igual que a escravidão se negava a sair da mente coletiva de um povo já livre, como foi o caso dos israelitas libertos do Egito, as deficiências de nossa infância também se negam a sair da nossa mente já adulta. A maioria de nós tivemos uma infância recheada de dificuldades financeiras e de déficits intelectuais e emocionais, e consciente e inconscientemente nós carregamos registros negativos e criamos crenças limitantes acerca do dinheiro das pessoas que o têm e da forma como o ganhamos.
Crenças essas que foram inculcados em nossas mentes através de vivências e experiências negativas ou de ladainhas repetidas pelos adultos que estavam à nossa volta, como pais e outros familiares adultos, professores, sacerdotes e outros líderes de igreja, etc. Ladainhas do tipo: o dinheiro não cresce nas árvores. Não temos nenhuma árvore das patacas. O dinheiro que tenho foi ganho com suor e lágrimas. É preciso batalhar muito para poder ganhar a vida. Sem um curso superior não somos nada. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Sou pobre, mas honrado. Mais depressa entrará um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. Meus avós eram pobres, meus pais também. Quem sou eu para quebrar essa sina? Filho de peixe peixinho é, e eu não sou filho de rico, logo rico não sou. Estas são algumas das ladainhas que ajudaram a programar nossa mente ao longo da infância. Estes registros mentais geraram em muitos de nós uma mentalidade de carência e um sentimento de escassez, o que geraram pensamentos do tipo: vou precisar de me sacrificar muito para ganhar a vida. Como os recursos são escassos, para eu ganhar alguém vai ter que perder. Para ser rico é necessário explorar muita boa gente e eu não me sinto bem fazendo isso, etc, etc, etc. A maioria de nós temos muita vontade de triunfar a fim de contrariar a realidade que até então vivemos e evitar que os nossos filhos a vivam. No entanto, inconscientemente, essa maioria traz na garganta muitas espinhas da infância que precisam ser removidas. Essas espinhas são crenças limitantes, valores pessoais inadequados e bloqueios emocionais. Estas são as 3 principais forças de bloqueio que nos impedem de evoluir em nossas carreiras, melhorar nossos relacionamentos e atingir nossos objetivos. Enquanto essas espinhas na garganta não forem removidas, elas irão castrar todos os nossos sonhos, objetivos e desafios. Para evitar que isso aconteça, você precisará realizar estas 3 ações. Fazer o inventário do seu potencial pessoal a fim de descobrir seus talentos mais ocultos e ficar consciente de seus pontos fortes e suas respectivas potencialidades. Explorar de forma consciente os seus valores pessoais a fim de ganhar clareza mental sobre por que pensa, sente, se comporta e decide da forma como o faz e por que tem os resultados que tem. E por fim, baseado nos dados e fatos adquiridos nos 2 passos anteriores, descubra a sua missão de vida e seus respectivos propósitos de ação. Dessa forma, descobrirá qual é a intenção de Deus para a sua existência, através dos seus talentos, seus pontos fortes e valores pessoais. Minha sugestão final é que aposte alto no seu autoconhecimento, porque só assim você irá reconhecer os seus pontos cegos que têm sido os seus mais temíveis inimigos, que tanto o têm prejudicado e impedido conquistar suas bênçãos e objetivos. Por isso, haja com urgência no sentido de abortar a nascença as consequências desses seus pontos cegos, caso contrário. Por mais fé que você tenha, por mais cursos que você compre, por mais ferramentas que você adquira, por mais anúncios que você faça, por mais produtos, serviços ou empresas que você represente, por mais grupos de redes sociais que você participe, por mais artigos e vídeos que você crie, por mais vezes que você mude de empresa, de projeto ou de sistema, por mais promessas que você acredite lhe estarem destinadas. Se você não reconhecer seus pontos cegos e não eliminar esses obstáculos do seu caminho atempadamente, eles vão impedir você de triunfar. Acredite, o seu limite não é o céu, mas o tamanho da ignorância acerca do seu autoconhecimento. Não esqueça, independentemente da sua situação, descubra seu propósito de vida e, através dele, faça por ser um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo.